Excelente noite. Hoje nós vamos falar sobre ressignificação. Vou até colocar aqui. Ei, Jane. Oi, Alice. Estão bem? Como vocês estão? Excelente noite. Vamos falar de ressignificar. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Porque senti a vontade, né? De falar sobre isso, mas vamos ver o que a gente fala, né? E aí, Sabrina entrou, Gisele, Thaís. Não. Tá de batom vermelho, vai ser poderosa a live. Tayane. Tem uma galera aqui que vai fazer o desperte presencial já aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, vai ser muito poderoso. Você não tem noção. Você não tem noção, não. Por no disco eu não avisei. Muito bom, Paula. Sabrina, nós chamamos. Quem pode aqui colocar te amo, Sabrina, aqui? Você não precisa nem saber, não, porque quando a gente é soldado da luz, quando a gente é guerreiro da luz, a gente só sente e envia. Então coloca aí, coloca um coraçãozinho. Coloca um coraçãozinho pra Sabrina aí. Isso aí. Só envia. Só envia. Milena. Vocês estão ouvindo a música que tá tocando ali atrás? Me contem como vocês estão. Vamos começar essa live. A gente vai falar sobre ressignificar e eu vou honrar muito essa live porque vai tocar na história de vocês. Vai tocar na minha história. E a gente vai tocar com muito amor a nossa história hoje, tá? Então eu quero que você comece a fechar os seus olhos. Se conecte a você. Esteja no momento presente. Inspira, solta. Se parabeniza por hoje, por estar aqui, por estar vivo. Fala gratidão por existir, para você mesmo. Às vezes a gente fala isso para tantas pessoas, né? E para você? Você fala isso para você? As suas células escutam isso de você, que você é amado, que você foi feito para amar. Então comece. Que esse amor comece de você, para aí sim ir para o outro. Se abraça assim, ó, bem aconchegante. Bem aconchegantezinho. Isso. Não há ressignificação sem primeiro você olhar com carinho para sua história, com amor para sua história, com honra. Você chegou até aqui porque tudo que você passou até hoje te trouxe até aqui.
Então você chegou aqui, você é resultado de todos esses acontecimentos. Então a partir de agora para de se julgar e a gente vai começar nessa corrente de ressignificar. Excelente noite a todo mundo que entrou. Pode abrir os seus olhos se você estava com os olhos fechados. O que para vocês é ressignificar? Por que vocês estão aqui nessa live? Coloca aqui no comentário. O que te chamou a atenção para você estar aqui nessa live? O que você acha que você precisa ressignificar na sua vida? O que você acha que você precisa dar uma olhada aí? Coloca aí nessa live, nos comentários. O que te chamou a atenção? Por que você está aqui? Foi uma das lives que eu mais vi ativação de sininho. O que você tanto precisa ressignificar? Na nossa história, gente, a gente vai passando por tanta coisa e a gente está aqui para aprender, né? Então, no nosso processo, a gente vai passando pela nossa história e a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai tomando consciência, a gente vai passando pelas coisas. E aí, por isso que eu já comecei falando assim, primeiro, para de se julgar. Você fez a coisa certa que você precisava fazer, com a melhor intenção que você tinha, com o nível de consciência que você tinha até aqui. E para quê? Para que você estivesse aqui, para você fazer melhor a partir daqui. E uma coisa muito poderosa que eu aprendi na minha vida, e esse final de semana lá na cabana ficou muito latente dentro de mim, foi a ressignificação e o poder que nós temos de ressignificar, né? E de significar também, né? Então, o meu emocional, minha vida amorosa, nunca estou em primeiro lugar. E outra falou que me ama. Então, é isso. E aí, é muito interessante você começar a olhar para sua história e ver, porque a gente vai passando pela vida, né? E aí, como a gente não tem consciência ainda, a gente vai criando nós. Alguém vem, cria um nó na sua vida, você cria o seu próprio nó. Num nível mais profundo, você está criando esse próprio nó. Mas às vezes alguém veio e te ajudou a fazer esse nó. Você vai passando pela vida, você vem para cá, tá? Até, inclusive você vem para cá ainda com alguns nós, mas isso, os nós passados, eles vão se manifestar aqui, então você tem essa responsabilidade de não criar mais nós, ou se criar, você ressignificar. E aí você vai passando pela vida e você vai criando um nó. Aquilo aconteceu assim, aquilo aconteceu assado, e eu signifiquei como, tá bom, isso daqui é um nó, eu vou ficar preso aqui. E foi passando e você vai fazendo nó e foi andando na sua vida. Só que não tem como a vida fluir, pensa num cano. Tá um cano aqui. Aí chega aqui, eu dou uma entupida nesse cano nesse lado. Aí daqui a pouco eu vou lá e dou mais uma entupida nesse cano. Tem como a vida fluir? Não. Por um tempo pode até fluir, mas daqui a pouco vai parar, né? Daqui a pouco vai parar. Então, por exemplo, aqui na minha casa, quando eu cheguei aqui, né, eu comprei minha casa e tal, bonitinha, a pia da cozinha não dava vazão de jeito nenhum. E aí no começo, demorava para baixar a água? Demorava, mas baixava. E a gente foi falando assim, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Né? Porque era aquele mal suportável, né? A gente ia lá, lavava a louça, e aí, mas demorava para cair, mas daqui a pouco caía, era só deixar um pouquinho lá, que dava para cair, tá tudo certo. E quantas coisas na nossa vida a gente faz a mesma coisa, né? A gente sabe que tá entupido o negócio, sabe que lá no mais profundo não tá bem legal assim, mas tá tudo bem, porque pelo menos tá indo mais devagar, não tá indo tão fluido, mas eu vou deixando para lá. Até que um dia parou, literalmente parou de cair a água. E aí a gente tinha que tirar aquilo ali. E aí, não satisfeito com isso, a gente começou a utilizar a pia da área para lavar louça. Olha que louco, né? Ao invés de consertar aquilo ali que tinha que consertar, a gente deu um jeitinho. Na sua vida, ou você encara os seus problemas e para de dar jeitinho, ou você vai ficar entupido e nunca vai ser o que você veio nascer que você nasceu para ser.
Você nunca vai fazer o que você veio fazer aqui em plenitude. Você nunca vai se amar, ser amado em plenitude se você continuar dando jeitinho para as coisas da sua vida. Então, se a vida está apresentando um nó, se a vida está apresentando algo que não tá bem, você sabe que não tá bem. Porque qual é o normal? A água fluir. Qual é o normal de uma casa? É como está agora. A água está fluindo, as coisas estão andando, a vida está acontecendo, as coisas estão fluindo. Esse é o normal. Qualquer coisa que não seja o amor e derivado de amor, não é o normal na sua vida. Então, essas travas emocionais que você tem aí, o meu emocional está abalado, eu não me coloco em primeiro lugar, isso não é normal. O normal é fluir. O normal é fluir. Entende? Então eu fui para a segunda pia e aí comecei. Aí o que começou a acontecer na segunda pia? Óbvio que começou a entupir também. Por quê? Porque aquela pia não tinha sido feita para se colocar resto de comida, né? Louça. E aí, por preguiça. Por quê? Porque o abençoado antigo dono da casa, ele foi lá e colocou concreto em cima da caixa de gordura. É isso mesmo que eu tô ouvindo. É uma coisa absurda, mas ele já tinha feito. E aí eu tinha duas opções. Ou ficar culpando o dono da casa, que filho da puta, colocou concreto em cima da caixa de gordura, que homem maluco, que não sei o que não sei o que lá. Ou eu pegava e ia resolver aquela merda. E eu não sabia nem onde estava a caixa de gordura, porque onde era pra estar a gente tinha quebrado, não estava ali. Então eu tinha duas opções. Três, né, no caso. Continuar com aquilo ali quebrado e dar um jeito, sei lá, porque a gente sempre dá jeito na vida. Tem uma coisa maravilhosa e uma coisa perigosa é que o ser humano ele se adapta a qualquer situação, né? Segundo, ficar culpando o cara, ficar culpando as circunstâncias, ficar culpando as coisas. Ou terceiro, falar, bem, beleza, se isso chegou até a mim é porque eu posso resolver, eu vou resolver. Então vamos lá para sua vida nesse momento. Você tem três opções aqui. Tá? Por quê? Alguém fez alguma coisa na sua vida, alguém te machucou, alguém deu algum problema aí, você tem essa opção de ficar parado, com a vida estagnada, com as coisas não andando na sua vida, com você não tendo um relacionamento legal, por causa de alguma coisa que alguém fez lá atrás e você ficar culpando essa pessoa. Eu não tenho um bom relacionamento, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, porque minha mãe, porque meu pai, porque fulano, porque cicrano, porque beltrano. Isso vai resolver? Isso vai resolver? Porque, querendo ou não, gente, teve uma intenção positiva em colocar concreto em cima da caixa de gordura. É uma burrice? É uma burrice, mas eu sei qual é o motivo daquilo ali ter acontecido. Eu estava lá. Eu compreendo, por exemplo, que essa pessoa pode ter feito isso de uma forma enganada. Ela pode ter sido enganada, ela não sabia, e ela fez o negócio, ela tá com um concreto lá, porque ela foi reformar a área lá para fazer a área gourmet. Não. Você sabe o todo? Você sabe o motivo do outro? Você sabe o que o outro está vivendo daquela forma? Não. Você não sabe. Então, o que adianta você ficar estagnado na sua vida, a situação vem, se apresenta e você vai ficar culpando as pessoas? E aí eu quero que você faça uma autoanálise sem julgamento e olhar para você e se perguntar: onde na minha vida eu tô culpando outras pessoas, o acaso, e outras pessoas, tá bom, gente? Pode ser Deus, pode ser diabo, pode ser pai, mãe, pode ser qualquer coisa. A crise, o Covid, não sei o quê. Onde na minha vida eu estou culpando qualquer agente externo pelo entupimento da minha vida, pelo negócio que não tá andando. Então, onde na sua vida você está culpando as outras pessoas para isso? E uma coisa, assim, que eu quero trazer para vocês, muito forte, que eu já tinha ouvido, né, no filme, já tinha lido no livro A Cabana, mas esse final de semana isso veio muito forte para mim, é o seguinte: você não foi feito para julgar. Sabe por que Deus te fez? Para ser amado e amar, e não para ser o julgador, para você ficar sentenciando o que é bom, o que é ruim, o que é bom e ruim, o que é mal. Sabe por quê? Porque você não tem capacidade disso. Você não foi feito para isso. Você não tem todas as habilidades para isso. Você não pode ser o julgador, você não pode ser o juiz. Sabe por que você não pode ser o juiz? Porque você não tem todas as informações.
Você olha uma pessoa e você julga aquilo que está no seu próprio filtro. Você não está vendo toda a realidade daquela pessoa, você não está vendo toda a realidade daquela situação, você não está vendo tudo aquilo ali. Porque se você visse como Deus vê, como todo, aí sim você poderia até julgar, até rotular. Mas nem ele está fazendo isso, né? Cada um está colhendo aquilo que planta. O universo tem leis naturais, que aquele que dá vai receber, o que plantar vai colher, mas não tem ninguém julgando ninguém. E aí você fica aí bancando Deus da sua própria vida, se julgando, julgando o outro, e você não foi feito para isso. E enquanto você ficar bancando o juiz, você vai continuar em dor. Isso não é inteligente. Isso não é inteligente de maneira nenhuma. Quer racionalizar as coisas? Ótimo. Então para de ser o juiz. Para de julgar as coisas. Por que você não pode ver? Por que você não pode julgar? Porque você não tem todas as informações. Ponto. Você não tem, você não sabe a vida da pessoa. Você não sabe o que a pessoa fez, o que a pessoa passou. Você não sabe nada. Você não sabe nem da sua própria vida. Você tem todas as informações? Não, eu canso de ver em terapia e na minha própria vida eu vejo isso, das pessoas que vêm odiando o pai pelo que a mãe falou. Odiando alguém pelo que um outro falou, porque aquela situação de, mas por que seu pai te abandonou? Meu pai me abandonou, meu pai me abandonou, então vamos para os fatos. Seu pai te abandonou mesmo? Teve uma vez que eu atendi uma menina, e aí ela falava que o pai dela tinha abandonado ela, tinha abandonado ela, tinha abandonado. E aí a gente começou a conversar, eu falei, aí não sei, Deus vem, porque de vez em quando Deus dá uma entrada, né? Deus dá um negócio assim. Aí eu olhei pra ela e falei assim, deixa eu te falar, você tem irmãos? Ela tem. Eu falei assim, teus irmãos têm um bom relacionamento com o seu pai? Eles têm, todo mundo ama meu pai, todos os meus irmãos. E ele e o pai dele já tinha se separado de outras mulheres, etc. Não era da mesma mãe, né? E aí eu falei assim, cara, todos os seus irmãos gostam do seu pai, têm um bom relacionamento com o seu pai, menos você. Tá bom. Por que você acha que seu pai te abandonou? Aí ela, porque minha mãe falava pra mim que meu pai tinha abandonado. Aí eu falei assim, mas deixa eu te falar. Teu pai realmente te deixava pra lá? Me fala uma lembrança de infância aí do seu pai. Aí sabe o que ela lembrou, gente? O pai dela indo na frente da casa dela, com o carro dele, perguntando por ela, e a avó e a mãe falando que ela não estava lá. E depois chegavam para ela, e falava, literalmente, que seu pai te abandonou. Só que o pai não tinha abandonado. Mas porque elas estavam magoadas com aquele homem, que transferiram toda essa dor para aquela criança. E a criança, ela não vai questionar. O pai e a mãe lá, o maravilhoso lá, falou que aquilo ali é verdade. E ela passou a vida inteira se sentindo abandonada simplesmente porque ela acreditou em um lado. Ela não viu todos os lados. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça a partir de agora e coloque aí no seu caderninho é o seguinte: eu preciso questionar todas as minhas certezas. Meu pai realmente me abandonou? As coisas realmente foram assim? Esse é o primeiro ponto. Sabe por quê? Porque aí você começa a trazer luz, você começa a trazer verdade. Para um juiz, gente, julgar um caso na justiça comum, ele tem que ver todas as partes. Ele tem que ser imparcial. E você na sua vida está tendo acesso a uma parte, outra parte. E assim, na nossa vida a gente nunca, enquanto a gente está encarnado, a gente nunca vai ter acesso a todas as partes. Porque neste momento, nessa live aqui, está sendo liberada curas, por exemplo, que eu não estou falando. E que não tem nenhuma racionalidade. Você não vai entender, não faz sentido nenhum. Mas você vai sair daqui diferente. Por quê? Porque tem milhares de coisas acontecendo neste momento que você não faz ideia do que está acontecendo e está te afetando. Então você não sabe de nada. Você tem uma breve... Porque você não tem todas as informações, você não tem também controle de todas as informações. A gente, no máximo, dá uma gerenciada. Então, o primeiro ponto é esse, questionar
todas as suas verdades, todos os seus pontos de vista e começar a ter uma coisa chamada empatia, começar a olhar por outros pontos, por outros ângulos. Outros ângulos. Porque às vezes você está parado num nozinho lá atrás, só porque você está cabecinha dura, como eu fiquei, porque esse filho da puta foi lá e colocou concreto em cima da caixa de gordura. Mas qualquer um nessa vida sabe, qualquer um quem? Porque eu nem sabia que caixa de gordura era daquele jeito, nunca tinha visto uma caixa de gordura. Aí tava já julgando o outro que tacou concreto lá no negócio. Entendeu? E comecei a culpar. Só que quem teve ressonância com essa casa fui eu, porque se eu não tivesse ressonância com essa casa, eu não tinha comprado. Então, se chegou na minha vida, eu que tenho que resolver. Então, que pare em mim. Se amanhã ou depois eu vender essa casa, ninguém mais vai ter problema com caixa de gordura, porque eu resolvi esse eu resolvi esse problema. A partir de mim, ninguém mais tem problema nessa casa com caixa de gordura. Então, que tal você começar a olhar para sua história? E já que você tá julgando aí que todo mundo fez um monte de merda na sua vida, e hoje sua vida tá nessa merda porque as pessoas fizeram essa merda toda na sua vida, porque minha mãe me traumatizou. Porque minha mãe, eu não tô te falando que isso seja verdade não, pode ter sido mesmo. Tu pode ter tido um pai e uma mãe filha da puta e é isso aí mesmo. Entendeu? E às vezes é isso aí mesmo, às vezes o teu pai te abandonou mesmo. Mas e aí, vai adiantar você ficar julgando ele? Você sabe de todas as coisas? Você vê todas as informações? Não. Então, tenha a atitude de que se chegou na minha vida, que vai parar em mim. Se o abuso chegou na minha vida, para em mim. Se a falta de compreensão chegou na minha vida, para em mim. Se eu abandono, a rejeição e qualquer coisa que tenha chegado na minha vida, não passa de mim. Isso não vai passar para o meu filho. Isso não vai passar para a minha descendência. Acabou. Se fizeram esse nó na minha vida, eu vou pegar esse nó e vou desfazer e eu vou fazer o melhor disso. Eu peguei a minha vida e lá na cabana a gente começou a ressignificar, a entrar muito no negócio de criança, me remexeu toda, fiquei toda estrupiada por dentro. E aí eu comecei a entrar numa de tipo assim, caramba, eu sou muito sozinha, eu tenho essa coisa muito interna minha, eu resolvo minhas coisas sozinha, antes de eu pedir ajuda eu tento resolver sozinho, eu tenho essa coisa de autossuficiência e tal. Isso vem muito da minha criação, das merdas que aconteceram, do abuso e etc. Ótimo. Depois, teve uma hora lá em uma dinâmica que eu tava entrando numa espiral descendente, assim, de que caramba, tá vendo, eu fui abandonada, tá vendo isso, aquilo, outro. E cara, Deus me levou no inferno. Deus me levou no inferno naquele momento. E se prepara, porque se tu for pro desperte, tu vai entrar no inferno. Presta atenção no que eu tô te falando. Tu vai entrar no inferno, mas vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. E Deus me levou no inferno. Eu tava no inferno. Eu falei assim, caralho, que merda é isso mesmo? Olha como é que eu sou, que coisa é isso? Que a minha sombra, tudo começou a florar. E depois ela lindamente, a Dawn, ela lindamente conduziu a trazer esse controle de volta. E eu comecei a falar assim, gente, isso é uma puta de uma vantagem. Quanta gente não sabe se virar em nada e eu sei me virar em tudo. Olha a força que isso me trouxe, então eu vou utilizar isso da melhor forma possível, porque isso é uma vantagem, pelo amor de Deus. Então eu fui no inferno e lá no inferno eu vi uma vantagem daquilo ali. Falei assim, isso aconteceu comigo? Ótimo, então eu vou tirar uma vantagem dessa merda aqui e eu vou fazer isso daqui a minha maior luz. E aí eu começo a ver na minha vida o quanto esse inferno, o quanto essa merda toda, literalmente, me trouxe poder. Então toda a sua sombra, todas as suas travas, tudo isso tem o poder, se você quiser, de pegar o seu poder e ir para o céu. Você vai lá no inferno, encara o diabo, olha para ele literalmente e fala assim, é tu, tu fez isso, eu estou aqui. E aí tu vai ver que daqui a pouco o diabo é tu mesmo. Aí ele fala assim, ou então o diabo olha para tu e fala assim, fiz nada, filho, só tô aqui mesmo. Tu que trouxe pra cá esse negócio aqui, tá aqui, porque eu tô aqui tomando minha cerveja de boa, fazendo meu churrasco, entendeu? E aí tu fala assim, tá, eu fui no inferno, eu vi o diabo na minha frente, eu vi minha dor, eu vi minha sombra, eu fui lá. Gente, tinha dia
que quando eu tava entrando no inferno para curar o abuso, cara, eu sentia dor nos meus ossos, os meus ossos doíam e era o inferno, mas quando tu sai do inferno também. E se tu entender para que o inferno serve, tu vai lá no inferno e volta e vai pro céu, minha filha. Tu vai pro céu, pega o poder que você tem e aí você vem pra terra. Aí quando você vem pra terra, você começa a multiplicar. Você começa a transbordar o amor, porque só sabe lá em cima, filho, quem foi no inferno. Entende? Então, que tal você parar de ficar falando do inferno dos outros e começar a ir no seu próprio inferno para você pegar esse poder? Tá na hora de você parar de ficar vendo o inferno dos outros e falando só de coisa dos outros, começar a fazer as suas próprias, a sua própria vida. Então se prepara, quem quiser ir pro desperto, se prepara para o inferno, já bota até roupa. Porque vai. Mas depois, na hora que você for pro céu, meu querido, e você entender do que você é feito, e de que enquanto você está aqui, você é feito de luz e sombra, e essa humanidade toda vai virar um poder, porque Deus não joga nada fora, e Ele quer se manifestar na tua humanidade. Eu sempre falei aqui que Jesus, ele não veio aqui para ser um anjo, porque senão ele era um anjo, não, ele veio aqui para ser um humano. E Jesus, ele foi no inferno, e ao chegar no inferno, ele pôde literalmente ser um humano de verdade. Porque ele foi no inferno, foi no céu e veio aqui mostrar toda a sua humanidade. Luz e sombra. E é assim que Deus vai se manifestar na sua vida. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Então, a gente vai lá no inferno, a gente pega aquilo ali, aquela merda toda, e faz alguma coisa com isso. E eu comecei a falar, quem tá no comando sou eu. Eu dou o significado. E aí eu vou contar aqui uma ressignificação que eu tive para te inspirar. Porque quando a gente resolve, a gente pode falar, né? Eu fui lá somente, eu parei esse tempo todo somente para reencontrar papai. Que agora eu falo assim dele. Porque papai, ele literalmente agora a Janaína é filhinha de papai. E eu fui lá acertar algumas pontas que eu precisava para realmente viver o ser esse filhinho de papai. E aí, num dado momento lá, tinha que esse momento de ressignificação, e aí na minha vida eu já passei por vários, com técnicas e sem técnicas, mas essa foi muito especial e eu vou falar dessa porque tá bem fresquinha na minha memória. E aí eu fui lá sem entender muito bem, sem racionalizar, né? O que você veio fazer aqui? Era uma coisa muito complicada para mim falar aquilo ali, mas eu cheguei lá e aí de repente, literalmente, eu visitei um nó meu. E era um nó que tinha totalmente a ver com o abuso. Mas o engraçado é que como eu trabalho abuso já há 10 anos na minha vida, eu ficava assim, gente, não é possível, nunca mais vai parar esse negócio de abuso, nunca mais tem camadas e camadas de abuso. E é exatamente assim. Por quê? Porque a gente não faz ideia de quantas coisas a gente significou da nossa vida. E aí eu fui lá, falei sobre isso e veio um momento de nó muito importante. Então eu quero que agora você comece a pensar, sabe, nos seus nós. Olha aí o que você fala que está na sua vida que você tem problema. Silencia literalmente. Inspira, solta. Momento presente. E peça para que venha para você o momento onde você ficou parado. E aí você pode chamar do que você quiser. Deus, me mostra o momento onde eu fiquei parado. Divino, energia maior, universo. Qual foi o momento onde eu fiquei parado? Em qual falta de perdão? Qual é o momento? Pode ser uma situação, pode ser uma pessoa. E aí, quando veio, você, vamos, pensa em alguém que você precisa perdoar, alguma coisa desse tipo, a minha razão começou a pensar em um monte de coisa, mas eu não tô falando aqui para você ir para razão. Tô falando para você sentir. Vai vir um momento, uma pessoa e uma situação.
E às vezes você vai vir um momento, uma pessoa, situação, e a sua razão vai falar assim, mas você já perdoou isso daí, já tá tudo com problema, já tá sem problema isso daí. Aprenda, aprenda a ouvir a sua intuição, aprenda a ouvir o seu coração. E aí vai vir um momento, e veio para mim um momento bem especial. Um momento que eu já não lembrava mais, mas veio um momento aonde uma vez eu falei com o meu antigo abusador, né? Porque nunca mais ele abusa de mim, não mesmo, porque eu parei de me colocar na posição de ser abusada, né? E aí, uma vez eu era criança e eu falei com o meu antigo abusador assim, por que você não faz isso com as suas filhas? E aí ele olhou na minha cara e falou assim, porque com elas não tem graça. Só que eu devia ter, gente, uns 6, 7 anos. Por aí. E eu já vi lá na minha casa uma carta de quando eu era criança que eu entreguei para essa pessoa, porque eu considerava ele um pai para mim. Porque todo mundo aqui sabe, eu tenho um pai dentro de mim, mas a gente não teve contato, né? Então é lógico que quando eu tive essa pessoa na minha vida, eu via ele como pai, sabe? Era a pessoa que estava ali como pai. E aí veio essa memória para mim, onde eu chegava para ele e perguntava: por que você não faz isso, né? O abuso com as suas filhas? E ele falava: com elas não tem graça. E naquele dia ali eu entendi que eu não era filha dele, e que eu não era nada, e que eu não tinha pai. E aí vem um significado muito forte ali de que eu não tinha pai. E aí, muito mais do que um pai terreno, naquela hora ali, eu tive a certeza na hora que eu revisitei esse momento, que naquela hora ali eu perdi toda a minha filiação espiritual, que é a pior de todas. Quando você tem problema com pai e mãe, a pior coisa que pode acontecer com isso, o nível mais profundo, é você não ter mais filiação espiritual, você ser uma órfã espiritual. Porque acaba que você não se conecta à fonte direito, ou com tudo aquilo que você deveria se conectar. E por mais que Deus faça, por mais que tenha coisas, por mais que a vida te abrace, você nunca se sente abraçada, acolhida, amada e aceita. E aí, naquele momento de ressignificação, eu voltei lá e falei assim, realmente, o que a minha criança deveria ter que falar naquele momento. Só que agora é a adulta que manda. Então eu voltei lá naquele momento, ó o nozinho. Eu voltei lá naquele momento e falei assim, realmente você não é meu pai. Nunca foi. E tá tudo certo. Compreenda que eu não tinha que perdoar ele, porque eu não tinha mais nada em relação a ele. Eu tinha aquela palavra, aquela sentença dentro de mim de que eu era órfã espiritual. E aí eu falei, você fez o melhor que você podia, eu te libero disso aqui e eu reconheço que realmente você não é o meu pai, você foi um ator maravilhoso na minha vida, porque você me levou no inferno e agora eu ressurgi do inferno e agora eu reconheço toda a minha luz, toda a minha sombra e eu vou viver completamente a minha humanidade aqui. E é assim que Deus se manifesta, na sua completa humanidade. E naquele momento eu fui invadida do amor do papai. Porque eu não sou órfã. E papai cuida de passarinhos e flores, ele cuida de mim também. Ou seja, naquele momento eu fui num nó, ressignifiquei aquilo ali, compreendi e automaticamente quando isso acontece você traz luz. E comigo foi assim, mas com você pode ser outro, você tem poder de dar o significado que você quiser. Em uma outra situação, eu reparei que eu tinha raiva da minha mãe. Por quê? Porque ela não cuidava de mim. Isso é a completa mais mentira da minha vida, porque minha mãe cuida de mim pra cacete, desde que eu nasci.
Só que em algum momento na minha história eu dei um significado de que porque eu não tinha a atenção dela do jeito que eu gostaria, ela não cuidava de mim. Mentira, ela cuidava. Só que ela trabalhava também. E aí veio uma memória na minha cabeça, de eu e da minha mãe, no momento incrível de quando a gente era criança. Só nós duas, e eu lembrei dessa memória com uma força muito grande. E aquilo ali veio mais uma coisa, nossa, você é cuidada, sim, senhora. Você é amada, sim, senhora. Então, quantas coisas na sua vida você está parado que você pode voltar lá. Aquilo que o meu padrasto falou era verdade? Era. Ele não me considerava filha dele. Tudo certo. Eu não era mesmo. Só que eu posso ir lá e significar de uma outra forma. Realmente você não é, mas eu tenho um pai que é. E eu tenho um pai dentro de mim, porque eu honro a minha ancestralidade, e eu tenho um pai que é acima de mim, e eu sou filha dele, e ele cuida de mim. Desde antes do ventre da minha mãe. Olha o significado. E de uma outra ponta, era uma mentira. Olha que doido. Era uma mentira que eu signifiquei daquela forma, e aí eu jogo luz, e aí vem uma memória de eu com a minha mãe, ela comigo, ela fazendo carne moída para mim, a gente escrevendo, fazendo um desenho, a gente brincando e etc. E ela cuidando de mim, ela estava ali. Compreende? Então, sendo verdade ou não sendo, você precisa trazer à luz aos acontecimentos da sua vida, e isso requer coragem. Coragem. Para que você volte lá e signifique aquilo que você quer, porque esse é o seu poder. Porque nada é bom e ruim. Aquela situação dele falar aquilo para mim era bom ou ruim? Só aconteceu. E aí quem dá o significado sou eu. Por isso que numa mesma situação uma pessoa faz uma coisa X e uma Y. Numa mesma família, com os mesmos pais, com os mesmos traumas. Por exemplo, vamos botar uma bem caricata aqui. Um pai, traficante, etc, etc. Um vira traficante igual o pai, porque significou que tem que, enfim, com o nível de consciência que tinha, sem julgamento. E o outro cria uma ONG para tirar a criança do tráfico. Tu tá entendendo? Então aquilo ali é bom ou ruim? E você tem todas as respostas? Não. Você sabe o que aquele pai passou? Não. Quer ver uma dica para você começar a perdoar seus pais? E você começar a ter um pouquinho de compaixão e perdoar mesmo? E honrar eles porque eles são seus pais? Não interessa o que você faça. Não interessa, eles são seus pais. Não interessa quem eles são. Você pode não concordar com o que eles fazem, o negócio não é esse, mas você precisa honrar eles dentro de você. Quer uma dica? Começa a olhar e perguntar assim, olha para os seus pais, visualiza os seus pais, sério mesmo, de verdade. E aí vai para o seu sentir. Visualiza os seus pais e fala assim, Deus, me mostra a criança deles. Me mostra a criança. E aí você vai ver. Você vai ver um monte de porquê. Você vai ver um monte de coisa. Isso não significa, gente, que não há consequências, que aquilo que você faz você vai pagar, que tem penalidades, que tem tudo. Não significa nada disso. Significa que você começa a olhar com um pouquinho de mais profundidade, amor e empatia. E aí no final, minha filha, é só entre você e você, porque você decide se você vai ficar, né, com o cano entupido ou não. Você decide se você quer ficar com o cano entupido. Porque no nível mais profundo não tem vítima. Em algum nível que você não faz ideia, você plantou isso. Eu tive essa compreensão muito forte depois dos registros acásticos. A gente não faz ideia de... Gente, tem muita coisa acontecendo. E é por isso que alguns de vocês vão sair dessa live e vão falar assim, alguma coisa mudou em mim. Aí alguém vai falar assim, me passa um cronograma, o que mudou? O que ela falou? Tu não sei, mas alguma coisa mudou.
Porque tem milhares de coisas acontecendo aqui que não está saindo da minha boca, das minhas palavras. E quem está sintonizado, quem está conectado, vai pegar. Vai receber. Quem está pronto, quem está no momento. Então, esse é o poder de ressignificar. É olhar para a sua vida e começar a treinar o não julgamento. Porque você foi feito para amar e ser amado. Não para julgar. Toda vez que você se coloca na posição de juiz, se tu não trabalha com isso, né? Porque aí no trabalho isso é outra coisa, tá? Mas na sua vida, toda vez que você se coloca na posição de juiz, você vai entrar em dor. Porque você não tá vendo tudo. Você só tá rotulando bom, mal, e você tá fazendo isso com você. Quanta coisa da sua humanidade poderia ser melhor aproveitada se você parasse de ficar se rotulando como isso é ruim e isso é bom. Quem disse? Quem disse? Porque você vai rotular e significar de acordo com os filtros que você tem naquele momento. Isso não significa que esses filtros são a verdade. Por isso que você precisa questionar. A verdade liberta. Mas liberdade tem a ver com responsabilidade e coragem. Só é livre realmente quem tem responsabilidade e coragem. Porque é muito mais fácil eu ficar na mentira. É muito mais fácil eu ficar no engano. É muito mais fácil eu ficar falando que a minha vida, a minha pia não funciona por conta do antigo dono. Ou ficar falando, ai, dá muito trabalho. E deu mesmo. A gente quebrou cano que não era para quebrar. A gente fez um monte de coisa que não era para fazer. Entendeu? Aí teve que se aliançar em quem realmente conseguia fazer o negócio. Então dá trabalho. Dá. Autoconhecimento dá trabalho. É muito mais fácil você chegar e ir para um guru para ele te dar uma resposta pronta na sua vida. Agora, ter consciência, olhar para você e falar assim, caramba, essa pessoa, pessoas precisam de pessoas, essa pessoa tá ali me mostrando um caminho, mas ninguém vai andar por você, ninguém vai fazer por você. Não tem como, a gente pode te mostrar o caminho, mas quem tem que andar é você. E isso exige coragem. Coragem de se aliançar, coragem de fazer diferente, coragem de falar literalmente, olha, a minha vida tá desse jeito e é minha responsabilidade. Que pare em mim. Se aconteceu isso até aqui agora, que pare em mim. Porque o julgamento, gente, vai levar à repetição. Julgamento leva à repetição. Então, que pare em você isso. Então, olha para a sua vida, onde você está parado? Em qual momento, em qual sentença, em qual pessoa você está parado? Onde você precisa voltar e refazer? E às vezes, gente, o voltar e refazer é ir lá mesmo falar com a pessoa. Comigo não aconteceu isso, né? Porque não tem como falar com a pessoa aí. Até dá, mas eu acho que não dá, não. Mas você pode ir lá falar com a pessoa e resolver aquilo ali. Diminua o julgamento. Você não sabe de todas as coisas, você não está vendo tudo. Então, onde você parou? Questiona. Joga a verdade naquilo ali. E significa, porque esse é o seu poder. Nada vem com um significado. Quem vai dar o significado é você. Nossa, tá chovendo, que bom, vai refrescar. Nossa, tá chovendo, que merda, não vou conseguir fazer não sei o quê. Entendeu? É tudo o seu significado. O que você tá escolhendo significar a sua vida? Ah, minha vida é uma merda, não serve pra nada, eu sou assim. É um significado que você escolheu dar, tá tudo ótimo. Não, minha vida tem um significado, minha vida tem algo a mais. Eu sou melhor do que ontem. E você dá um significado para sua vida. Qual é o significado que vem na sua alma? Todo mundo vem com uma mensagem dentro de si. Então, qual é a mensagem que está dentro de você, que você está deixando para lá por conta de um monte de coisa?
E aí depois você vai entrar numa que é muito louco. Porque você vai começar a voltar para limpar essas memórias, para que você atinja um grau de que você seja. E aí você começa a literalmente manifestar essa humanidade, né? E é um processo de todos nós, para que você seja um canal puro e límpido. Mas só é um canal puro e límpido aquele que compreende que é um ser em processo. Para de achar que tem uma pessoa maravilhosa que vai te dar as respostas e que é para ela, porque ela vê uma coisa que você não vê. Para, pelo amor de Deus. Estamos todos no processo. Eu, você e todo mundo. Estamos todos no processo. Então, para de colocar as pessoas como se você precisasse da aprovação, do não sei o que. Você não precisa de nada disso. Você só precisa realmente se conectar ao que você é, para você viver o que você nasceu para viver. E aí você ser humanamente pleno aqui na Terra, um canal divino. Entende? Então você vai ser um processo vivo a serviço do todo. Por quê? Porque você reconhecendo que você é um processo, você não vai entrar numa de achar que você é melhor do que alguém, ou porque você tem que isso, porque aí você começa a viver na mentira. E aí você começa literalmente, vai começar a acontecer, né? Quando a gente não compreende que a gente é um processo, começa a acontecer com esses grandes gurus ou com esses grandes líderes religiosos, por exemplo, que são pegos em coisas fortíssimas e atrocidades, sabe? Fazem atrocidades em nome de Deus ou etc. Porque não reconhece a sua humanidade e não compreende que é um processo vivo e que não é melhor do que ninguém. Enquanto a gente está aqui para ser um processo vivo a serviço do todo. Ponto. E você só vai conseguir isso quando você compreender que você é um processo vivo. Enquanto aqui tem coisa para curar, enquanto aqui tem coisa para fazer, enquanto aqui tem coisa para ressignificar. E quantas outras coisas eu não tenho para ressignificar? E olha que eu já ressignifiquei uma cara de coisa. E a vida está acontecendo. E é isso que vai acontecer. Então, assuma esse poder na sua vida de ressignificar, de voltar, de compreender que você não está aqui por acaso, você não está aqui à toa. Você só vai conseguir isso quando você mergulhar em você. E isso requer coragem, porque às vezes você vai no inferno. E eu falei para vocês, eu fui no inferno. Eu fui no inferno algumas vezes na minha vida. E vou lá quantas vezes for necessário. Acho que o diabo até me conhece já. Oi, tudo bom? Tá ali, teu negocinho pra tu ressignificar. Entende? Faz sentido pra vocês, gente? Coloca aí se foi contribuição. Se vocês têm alguma dúvida, pode colocar também. E uma coisa interessante é que tudo isso vai acontecer e você vai ver que você vai transbordar isso na vida dos outros. E os outros, gente, é a sua família. Os outros é as pessoas do seu trabalho. Que às vezes você pensa assim, mas isso é só literalmente para quem trabalha com... Minha maior missão e que eu me dá um negocinho aqui é que para trás de mim um monte de gente foi abusada da minha família, sistêmico. De mim para frente, no que depender de mim, ninguém mais vai ser. Ninguém mais. Então que pare em você. Volta. Faz o que tem que fazer. Mas que pare em você. Qualquer tipo de coisa. Entende? Vale a pena. É um trabalho, mas vale a pena. E se você quer estar comigo lá no Desperte presencial, ainda eu acho que tenho 2 ou 3 vagas com valor de pré-lançamento, que nem lançou ainda. Faça sua inscrição, me chama. Onde que eu faço? Não lançou ainda, mas está ainda em pré-lançamento. Para quem
me acompanha e tá aqui. Por isso que eu tô falando aqui no final. É só para quem realmente é chegado. Faça a sua inscrição. A gente vai estar lá. E vocês vão compreender, assim, vocês vão pro inferno? Vão. Vocês vão ir no inferno? Vão. Mas vocês vão no céu também. Para pegar toda a sua humanidade, para que transborde de você. Fecha seus olhos. Só senta agora. Por que Deus te chamou aqui? Por que você está aqui até agora? Por que a sua alma te chamou aqui? Se vier a vontade de chorar, chora. Se vier a vontade de dançar, dança. Deixa a sua alma se expressar. Você é um ser muito amado. Você é um ser muito amado, feito para ser amado e amar. Gratidão, gente. Gratidão por hoje. Chora, meu filho, chora. Isso é uma coisa que eu faço nessa vida, é chorar. Expresse. Então, se fizer sentido para você, vamos estar juntos aqui, vamos estar juntos lá no Desperte. Gratidão, gratidão, amo a vida de vocês. E manda essa live para as pessoas, tira um print, bota lá no seu story, manda isso aqui para os outros, porque isso pode salvar alguém. Não por mim, mas o que está sendo o canal aqui, tá? Gratidão, gente. Beijo. Amo vocês.